Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos falar hoje de duas mensagens. A primeira, independente do que aconteça, nós temos que ser justo. A segunda mensagem é honrar pai e mãe. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus às pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, precisando do milagre, da ajuda de Deus. Nos ajude compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no canal. Vamos para a primeira mensagem? Independentemente do que aconteça, nós temos que ser justos. Vamos lá em Salmos, capítulo 34, versículo 17, na linguagem ARC da Bíblia, está escrito o seguinte: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Você vê que só vai ficar livre da angústia quem for justo. E quem é o justo? É aquele que obedece à palavra de Deus, é aquele que se esforça. Porque a justiça, nós temos que praticá-la diariamente. Por exemplo, não é porque eu amo meu filho, eu vou colocar panos quentes no erro dele. Eu ver ele fazendo uma coisa errada e não repreender. Temos que ser justos, repreender, repudiar aquilo que é errado. Não é porque é meu filho, eu vou fingir que não estou vendo o erro dele. Porque Deus vai me cobrar. E outra coisa, só é liberto da angústia quem age em justiça. Não adianta a pessoa estar na igreja, mas ela é injusta. Porque Deus está vendo. Ela, por exemplo, tratar o pai e a mãe, tratar os filhos com distinção, amar mais um e ter preconceito com o outro, repudiar o outro. Porque nós temos que ser justos. Porque quem anda em injustiça anda junto com Deus. Por exemplo, em outra tradução, na linguagem de hoje, na Bíblia, diz assim, ó: quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele os ouve e as livra de todas as suas aflições. Você vê que o justo, ele é ouvido por Deus. Mas a realidade é que a pessoa acaba sendo injusta, às vezes por causa de um interesse financeiro. Ela acaba agindo de uma forma injusta para receber dinheiro. E isso desagrada a Deus. E quem desagrada a Deus acaba agradando o diabo. E muitas das vezes ela acaba agradando o diabo sem ela perceber, agindo de uma forma injusta. E um detalhe na palavra de Deus: Deus ouve, Ele ouve e livra. Então, se a sua oração não está sendo ouvida, é porque a pessoa não está andando em justiça. Ela precisa se consertar. Ela precisa mudar. Por exemplo, eu estava ouvindo um pregador falando uma coisa muito séria, que ele conheceu um pastor que foi acusado de adultério. E aí a mulher, para comprovar o adultério, falou de uma marca que ele tinha no corpo. E aí o que aconteceu? Esse pastor, ele perdeu o ministério, perdeu família, e começou a beber, e ficou morando na rua, ficou 20 anos sofrendo. Até que um determinado dia, essa mulher entrou na igreja toda descabelada, com câncer, e confessou para a igreja onde ele era pastor que aquilo tudo ela tinha inventado. Por quê? Porque ela era enfermeira e ela tinha dado em cima do pastor e o pastor não quis ela. E aí, tempos depois, o pastor foi no hospital, foi internado no hospital onde ela estava.
e ela viu o corpo do pastor, viu o sinal onde o pastor tinha no corpo dele. E aí ela inventou toda essa história. Por quê? Porque ela foi diagnosticada com câncer e ela disse que ela não queria morrer carregando essa culpa. Você vê a injustiça. Você vê que quando a pessoa ela age com injustiça, Deus não livra ela. Pelo contrário, ela acaba sendo destruída. E aí foram lá falar para o pastor, pediu perdão para o pastor. E aí o pastor falou, eu perdoo. Agora eu pergunto para vocês, e o que eu perdi? A minha família, os meus anos de ministério, tudo que eu perdi, vocês vão me dar de volta? Você vê a injustiça. Você vê que ela ficou com o ego ferido porque foi rejeitada pelo pastor. E aí ela tramou contra o pastor, falou mentira. O pastor foi condenado pela igreja como adúltero, perdeu tudo. Tudo por quê? Por causa de uma vaidade, por causa do ego ferido. E você vê que muita gente acaba sendo injusta por causa do ego dela, por causa da vaidade dela. E isso vai levar ela no futuro a ter grandes perdas, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus, não. O que a gente planta, a gente colhe. Isso é uma lei espiritual. Se você acredita em Deus ou não, o problema é seu, mas isso existe. O que a gente planta, a gente colhe. Você vê, essa mulher plantou injustiça. O que ela estava colhendo? O câncer, porque uma hora o diabo vai vir para cobrar, não tenha dúvida disso. A pessoa que é especialista em esconder pecado e acaba vivendo uma vida injusta e acaba aparentando dizer ser de Deus, vai ter uma hora que o diabo vai vir cobrar e vai cobrar firme. Então, se arrependa enquanto há tempo. Viva uma vida justa diante de Deus. Que agindo dessa maneira, pode ter certeza, você vai viver uma vida feliz. Então vale a pena você se esforçar para ser justo. Você não pode aceitar encobertar o erro de ninguém. Ah, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é minha esposa, é meu filho. Não. Errado é errado e nós temos que repudiar aquilo que é errado. Nós temos que ser justos em todo o tempo. Ah, porque é o meu pastor, você vê o que é errado. Ah, porque é meu pastor, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem não, tá errado. Ah, porque é o ministério onde eu faço parte, tá tudo bem, não tá não, tá errado. Você tem que repudiar aquilo que é errado. Agora, a pessoa muitas das vezes quer defender o errado. Quer defender. E Deus está vendo que a pessoa está agindo com injustiça. Não defenda aquilo que é errado. Repudie. Agora, tem coisas que a gente não tem autoridade para resolver. Só pessoas que estão acima da gente. Por exemplo, na política. Muitos políticos fazem coisas erradas. Nós temos que o quê? Repudiar. Mas tem gente que apoia. Como eu ouvi essa frase. Ah, ele é ladrão, mas faz. Olha que injusto. Como pode a pessoa apoiar uma pessoa que rouba? Ele é ladrão, mas faz? Está errado. Nós temos que repudiar. Nós temos que ser justo. Por exemplo, uma vez eu escutei um pastor. Aliás, não é nem pastor, era bispo de uma igreja grande. E aí ele falando mal da igreja e algumas coisas. Ele tinha até nexo. Quem sou eu para julgar? Mas algumas coisas que ele estava falando tinha até coerência. Mas quando ele falou que ele apoia o partido de esquerda,
que é totalmente contra as coisas que a palavra de Deus nos ensina, eu vi que aquele pastor estava mal, estava caído. Porque a nossa boca fala que o coração está cheio. Nós temos que julgar com justiça. Não é porque eu não gosto de uma determinada igreja que eu vou ser injusto com a igreja, não. Nós temos que ser justos. Por exemplo, não sei se vocês lembram, nas eleições do Rio, da prefeitura, muita gente não votou num determinado candidato por causa com preconceito com a igreja. E aí entrou uma pessoa totalmente contra a palavra de Deus. E aí, por causa de preconceito, porque toda pessoa preconceituosa ela é injusta. Acabou dando brecha para uma pessoa má ficar comandando. Então, nós temos que tomar cuidado. E sempre ser justo. Porque senão, entre você escolher Jesus e Barrabás, as pessoas vão sempre escolher errado. Vão sempre escolher a Barrabás por causa da manipulação. Porque quem é manipulado é injusto. Então tome cuidado. Tome cuidado. Vamos agora para a segunda mensagem. Mas antes de nós irmos para a segunda mensagem, hoje eu vou fazer diferente. Em vez de orar e consagrar o copo com água, eu vou pedir para você pegar um pedaço de pão. E vou consagrar o pão. Porque o pão é simbolizado. Jesus ele simbolizou o pão, né? O pão da vida que desceu do céu. Então, eu vou orar a Deus e pedir que esse pão venha se tornar vida dentro de você. Ao comer desse pão, que você venha experimentar da presença de Deus. E se houver algum espírito de morte, de destruição, vai ser arrancado no nome de Jesus ao comer desse pão consagrado, que eu vou consagrar daqui a pouco. E tenho certeza que Deus vai operar o milagre. Se você está doente, pode ter certeza, ao comer do pão da vida, você vai ser curado no nome de Jesus. Então é nessa fé que eu vou fazer a oração, porque isso aqui é um ato de fé. Isso é para quem crê. Se você não crê, é melhor não participar, porque vai perder seu tempo. Mas se você crê, una a sua fé junto comigo, que nós vamos comer o pão. Eu vou consagrar o pão e tenho certeza que Deus vai operar o milagre. Amém? Vamos para a segunda mensagem? Honrar pai e mãe. Você vê que eu tenho visto nos dias de hoje, quando os pais envelhecem, os filhos tomam a frente e acaba pegando a pensão do pai, pegando a pensão da mãe, e aí acaba gastando o dinheiro do pai e da mãe do jeito que ele bem quiser e acaba desprezando a vontade do pai e da mãe. Isso é desonrar pai e mãe. Pode ter certeza disso. Quando você não respeita a vontade dos pais idosos, a pessoa está desonrando o pai e a mãe. Por exemplo, a pessoa fica indignada porque o dinheiro é dela e quem decide é o filho ou a filha. Por exemplo, já atendi pessoas que o pai e a mãe, a pensão era do pai e da mãe, e aí a filha recebia o dinheiro, e aí o pai e a mãe falava para dar o dízimo e a filha não dava o dízimo. Olha que coisa. A pessoa, ela está pecando duas vezes. Está pecando diante de Deus, de não ser dizimista, e está desonrando o pai e a mãe. Está pegando o dinheiro do pai e da mãe e não está
obedecendo a orientação do pai e da mãe. Isso é desonrar pai e mãe. E aí a pessoa fala, eu não entendo porque minha vida não muda, porque a pessoa está deprimida, porque está desonrando, não está respeitando. Quer ver uma crueldade que se faz nos dias de hoje? O pai e a mãe recebem uma quantia, tem dinheiro, e aí pega o dinheiro do pai, pega o dinheiro da mãe, põe no bolso e coloca o pai e a mãe no asilo. Olha que crueldade. Você vê que quando isso acontece, a pessoa, ela destrói o interior do pai e da mãe. Ela fere de uma forma muito cruel. Aí a pessoa fala assim, eu não entendo porque a minha vida não muda. Porque não honra pai e mãe. Isso é mandamento. Nós temos que honrar e respeitar a opinião do pai e da mãe. Se você vai lá e saca a pensão do pai e da mãe, você tem que conversar, entrar de acordo e gastar o dinheiro da forma que o seu pai e a sua mãe quer, porque o dinheiro são deles. Mas não, a gente vê os filhos se metendo. E aí você não entende pessoas dentro da igreja, pessoas idosas dentro da igreja, querendo se matar, querendo que Jesus já leve ela. Mas por quê? Porque não respeitam a autoridade do pai e da mãe, acaba desonrando. Aí você se explica por que muito vovô e muita vovó quer partir logo. Porque a pessoa não consegue viver sendo desrespeitada. A opinião dela é como se fosse um zero à esquerda. Não valesse para nada. E isso, pode ter certeza, traz consequências sérias. E outra coisa, não pense em você que isso fica impune, porque não fica não. Você faz isso agora com seu pai e sua mãe, mas tem a lei da semeadura. Pode ter certeza, se você faz isso com seu pai e sua mãe, o seu filho vai fazer com você. Não pense em você que passa desapercebido, que não passa não. Então tome cuidado, honre o seu pai e sua mãe. Eles podem ter a idade que for. Respeite a opinião deles, não force eles a nada. Honre eles, honre a autoridade deles. Eles podem ter 100 anos, velhinhos, de cama, pode ser o que for. Honre eles, respeite a opinião deles. Ainda mais se o dinheiro for deles. Respeite, para que você venha ter uma velhice tranquila também. Porque senão, se você não respeitar, pode ter certeza, você vai ter uma velhice atribulada. Porque quem planta, colhe. O que você está fazendo com seus pais, os seus filhos vão fazer com você. Vamos orar agora? Clamar a Deus, consagrar o pão. Então, eu peço para você dar um pause aí e vai lá pegar um pedacinho de pão para a gente orar. Vamos orar nesse momento? Pegue o pão aí, levante para os céus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu levanto esse pão aos céus e consagro ao Senhor, Pai. Que ao comer desse pão, nós venhamos ser sarados. Que o doente venha ser curado no nome de Jesus, porque o Senhor é o pão da vida. Então eu consagro esse pão, meu Deus. Ao comer desse pão, nós venhamos receber a bênção do Senhor, a bênção que tanto a gente espera. E te peço também, meu Pai, que toda perturbação, que todo medo, que toda tristeza, que saia dessa pessoa que está me ouvindo agora. Espírito maligno, eu ordeno, pega o que é teu e sai agora. Toda maldição, porque a maldição que estava sobre nós, Jesus já levou no Calvário. Eu ordeno agora que todo mal da vida dessa pessoa que me ouve, no nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode comer.
o pão com fé e tenha certeza que Deus já operou o milagre na sua vida. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.